Agostini traz para a gente a ação do governo na formalidade e a ação do governo no bastidor. Renata Agostini apurou a Controladoria Geral da União, começou a analisar então os contratos da Covaxin depois que houve acusações de irregularidades no processo de aquisição da vacina. A Renata também falou com ministros do governo Jair Bolsonaro e traz primeiro o que diz a CGU, agora formalmente, e depois o que é que o governo está avaliando nos bastidores. Com você. Perfeito, Dani. Ministro Wagner Rosário, que é o ministro então, que comanda a Controladoria Geral da União, disse que servidores da CGU já estão analisando esses contratos da Covaxin. Essa análise que ela está sendo feita dentro de um acompanhamento de contratos que a CGU faz, de contratos firmados pelo governo federal, ela começou a ser feita no detalhe depois que surgiram então essas notícias de que o valor do contrato da compra da Covaxin estava aí 1000% acima do que se previa antes. Então, isso chamou atenção e essa análise foi iniciada. Não há ainda, por hora, uma auditoria específica nos contratos da Covaxin, segundo o ministro Wagner Rosário. O que ele me disse? A CGU, durante a pandemia, tomou a iniciativa de fazer análises prévias em muitos casos, especialmente em contratos grandes. Análises prévias para dar segurança ao Ministério da Saúde. Nesse caso específico da Covaxin, o governo não fez isso. Então, eles estão analisando agora. Bastidor, vamos lá. O que integrantes do governo estão dizendo? Há um problema político que já se coloca. Há um problema jurídico de pronto, de quente, eles entendem que ainda não. O fato de Luiz Miranda ter dito que avisou ao presidente Jair Bolsonaro não o implica diretamente se é que vai ficar provada que houve uma irregularidade. Esse é o discurso que integrantes do governo aí, do alto escalão do governo, estão dizendo nos bastidores. E por quê? Porque, segundo eles, o presidente recebe muita informação e que ele pode sim ter passado isso adiante, mesmo que não tenha havido uma instauração, de fato, de um inquérito na Polícia Federal. Problema disso? O problema é que, sim, o deputado e a CPI agora coloca, então, o presidente Jair Bolsonaro já no centro dessa linha de investigação de um contrato que há, sim, muitas evidências de que foi feito fora do padrão, no mínimo, para dizer o mínimo, de outros casos conduzidos pelo Ministério da Saúde. Outro discurso que o governo, então, vai querer trabalhar é que, se em momento se pressiona porque o governo andou devagar, nesse caso, está se apontando dificuldades porque o governo teria corrido. A questão aqui é que há uma comparação entre justamente a negociação de vacinas e o caso da Covaxin chama atenção.